Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor seja convosco, que Deus abençoe a todos nós. Vamos, neste momento aqui, estar dando continuidade à nossa leitura de Jeremias. Eu tenho ficado alguns dias distante, porém aqui estamos novamente para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Amém? Vamos estar orando, vamos falar com Deus primeiro, para que Deus venha tocar no nosso coração. É muito importante a gente pedir a Deus a direção para que saibamos o que Deus quer dizer. Vamos orar. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, bendito és o teu santo nome. Senhor, diante da tua presença, estamos aqui neste momento para aprender mais de ti. Pedimos a ti, Senhor, que abençoe este momento. Dá-nos sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra. Fala no nosso coração. Abra a nossa mente, Pai, e o nosso coração para que possamos guardar a tua palavra, para que vivamos conforme o Senhor tem ordenado. Abençoa, Senhor, também o nosso dia. Entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. Te agradecemos também pela nossa vida, pelo alimento, pela nossa saúde, pela nossa casa, por nada nos deixar faltar, então não deixe faltar também a tua palavra e a tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de ti. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um que se atenta a esta oração e a esta live neste momento. O Senhor seja com todos nós e que seja feita a tua vontade. Em o nome de Jesus, oramos e agradecemos para a honra, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje vamos estar aqui lendo e meditando no capítulo 18, cujo título nos diz O Vaso do Oleiro. Nos diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que passava a fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou
esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade que os tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra, objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental o espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua petição. No dia da sua perdição. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura apagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para mim, para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar ao favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Amém? Vou estar lendo aqui, irmãos, em seguida, já para a gente estar entendendo e estar meditando na palavra, a explicação, né? Porque como essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, abaixo tem algumas explicações para que entendamos mais facilmente os versículos, alguns versículos, né? Nos diz assim a partir do verso 1 ao 3, o barro do oleiro. Para enfatizar sua mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir a uma olaria. Assim, ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o oleiro limpa o barro, pois em seu estado original, essa matéria-prima jamais pode ser moldada. Ele também observaria a umidade ideal para conservar o barro, além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do oleiro para dar o formato desejado à peça. Outro detalhe importante era entender a velocidade do equipamento quando o pedal fosse acionado. Isso faria com que o prato girasse enquanto o barro era moldado. E para finalizar, o profeta deveria entender a importância da paciência do oleiro, que se dedica integralmente ao seu projeto. Com isso, Deus quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos, mas ele cumpre somente quando estes lhe são submissos. Quebrou-se na mão do oleiro. Ainda que o oleiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Mas, se o vaso danificado ainda estivesse com o barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado.
com essa ilustração, semelhante à do cinto de linho apodrecido, Deus disse que o seu povo estava estragado. No entanto, se ele mostrava disposto a começar o trabalho novamente, dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido criado, ser um vaso de honra para ele. Contudo, o orgulho e a falta de arrependimento impediam que Deus moldasse a nação. Aqueles, porém, que experimentam a salvação do oleiro, o Senhor Jesus, e depois passam a ignorar o seu trabalho, se perdem. Isso significa que quem reluta para não ser moldado pela palavra de Deus, rejeita o processo de transformação estabelecido por ele. Por isso, é destinada à ruína. Me arrependerei. A prova de que o Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento era o constante alerta que eu dava por meio de Jeremias. O desejo maior do Altíssimo era desviar a sua ira e o poder se compadecer de seu povo. Mas para isso, ele esperava o arrependimento por parte da nação. Isso significa que não existe destino traçado ou propósito inalterável para a vida. Aqueles que compreendem que Deus corresponde às atitudes humanas entendem a importância da obediência. O ser humano é livre. O Altíssimo não age com as pessoas de modo arbitrário, mas segundo o seu caráter justo e reto. Mesmo sendo soberano, Deus respeita a escolha de cada ser humano. Contudo, diante da conduta das pessoas, ele também fica livre para abençoar ou corrigir, favorecer ou desfavorecer. Isto é, se uma pessoa age segundo o próprio querer e ignora as repreensões divinas, colherá os frutos das suas ações, mas se ela voltar atrás e se arrepender de suas más atitudes, Deus também mudará seus planos em relação a ela e lhe dará uma nova oportunidade de mudança e progresso. Jeremias esperava que a nação se corrigisse, a fim de não ser julgada por Deus, mas ela decidiu seguir a dureza do próprio coração. Amém? Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito lindo para meditação e com certeza muda a vida da gente quando a gente se atenta à palavra do Senhor. Né? Já no início a gente percebe que Deus quer explicar, né, de forma clara para Jeremias, para ele, né, falar ali para o seu povo, mostrando a ele como o oleiro trabalha através do barro para fazer o vaso. E implica nisso, né, que somos como o mesmo vaso na mão do oleiro. Só que a gente percebe nessa passagem que a Bíblia diz que é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Então, olhando para a nossa vida, a gente percebe que não é Deus que nos quebra. Ele pode nos quebrar, se quiser, quando a gente endurece o nosso coração. Mas a gente percebe que nessa passagem somos nós, né, que nos quebramos na mão de Deus. E como a gente se quebra na mão de Deus? Procurando o pecado. Porque a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. E quando a gente insiste no pecado, mesmo sabendo que é errado, a gente perde a sensibilidade ao Espírito Santo. A gente não ouve atentamente a palavra de Deus e quando ouve, não se atenta a obedecer. Então a gente se sente oprimido, porque ali está o peso do pecado e vem o diabo com as acusações, porque é exatamente essa brecha que ele espera. Aí ele coloca na tua mente que você está carregado de pecado, que Deus não vai te perdoar, que você não adianta orar porque você está vivendo em pecado, não adianta você querer parar de pecar porque agora não há mais tempo. Então o diabo vai sujando a sua mente e você vai aceitando aquela seta maligna ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo.
e você se sente quebrado. Você se quebrou na mão de Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz que o oleiro, ele não joga o vaso fora. Ele refaz. E assim Deus faz conosco quando a gente ouve a palavra dele, ouve a voz do Senhor, quebranta o nosso coração, dobra não somente o nosso joelho, mas a nossa alma diante de Deus e pede perdão. Mas pedir perdão não é somente pedir perdão da boca para fora. É pedir o perdão genuíno, mudança de vida, mudança de hábitos que te afastam da presença de Deus, fará com que Deus te reconstrua novamente. E você verá que Deus sempre é contigo, sempre vai ser, porque Deus prometeu estar conosco todos os dias. Você tem que perceber que muitas das vezes as coisas não acontecem na tua vida por falta de direção. Porque às vezes a gente planeja, se entrega, mas não age. A palavra de Deus diz que a fé sem ação ela é morta. Se eu quero sair do que eu estou vivendo, se eu quero sair daquela vida errada ou da vida angustiante que eu estou vivendo, o que eu tenho feito para isso? Eu tenho orado? Eu tenho buscado? Sim, talvez eu tenha, mas não basta. É preciso que eu busque essa mudança. Porque às vezes esperamos que alguém venha, nos dê a mão para levantarmos. Mas se Deus já é contigo, você não precisa de mais ninguém. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então é você que tem que ter a atitude, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu vou me levantar, eu vou me erguer. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus vai te dar força. Então erga os seus olhos para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. É do Criador, do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. E você verá que a partir da hora que você criar coragem e mudar de vida, tudo vai mudar ao seu redor. Não somente ao seu redor, mas dentro de você. A alegria vai brotar dentro de ti novamente. Porque às vezes, irmãos, a gente se faz de coitadinho. A gente fala, Senhor, por que está acontecendo assim? Eu estou orando, eu estou buscando, eu tenho chorado ao falar contigo, mas você não tem dado um passo sequer para que isso mude. É necessário que a gente busque a Deus de todo o nosso coração. É o primeiro mandamento de Deus. Então não adianta eu chorar na presença de Deus, no meu secreto. Não adianta eu pedir para que o meu pastor ore por mim se eu não buscar a mudança. Essa mudança tem que vir de dentro de mim. Eu preciso dar esse passo, porque eu já me quebrei. Eu dei esse passo para me quebrar, porque foi eu que quebrei, não foi o oleiro que me quebrou. Então, se eu conseguir dar o passo para me quebrar, eu posso também dar o passo para mudar o que está acontecendo na minha vida. É isso que Deus espera de nós. Porque no mais, irmãos, toda angústia, toda tristeza, todo rancor, todo ódio, todo sentimento contrário à paz de Deus que há dentro de nós não vem de Deus. E Deus tira isso. Então, a gente, quando persevera na palavra do Senhor, sustenta os nossos pés, sabendo que Deus é a rocha eterna, a rocha angular. Nada pode nos abalar. A gente vai à frente, porque Deus nos sustenta. Ainda que muitas das vezes a gente não tem força para orar sequer. Mas Deus entende, Deus ouve o nosso clamor, né? A nossa alma aflita e também o nosso coração. Quando a gente diz Deus ouve o nosso coração, né? Não é o coração de carne que bate e pulsa sangue nas suas veias, não. É aquilo que está dentro da sua alma, pensando ali, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, me dá direção. Que você vê, você percebe lá no fundo que está ansiando por Deus, por ajuda. É isso que Deus ouve. Às vezes, quando a palavra diz, né, a gente ora, Senhor, ouve o meu coração, a gente leva lá o nosso olhar ao coração de carne, mas não é esse coração que Deus olha. Aquele coração está ali só para trabalhar pelo seu corpo. Mas a sua alma que anseia por Deus. É isso que Deus ouve. Aquele clamor que fica ecoando dentro de você. Eu preciso de ajuda. Eu não posso fazer coisas erradas. Aí, às vezes você ora e você não percebe.
É por isso que Deus trabalha muitas das vezes e intercede por nós. Porque Deus está ouvindo isso. E das vezes nem nós mesmos ouvimos, né? Mas a nossa alma está em todo o tempo ansiando por Deus. E a gente percebe também, irmãos, que aqui ele demonstra que e fala, né, que tem vaso que está na umidade adequada. Então, esse vaso pode ser restaurado. Aquele vaso que não secou ainda não rachou, né? Porque aquele vaso que já teve o período ali, que poderia ser restaurado. Aquele vaso que ainda estava úmido, ainda tinha sensibilidade, ainda ouvia a voz de Deus, ainda se tentava obedecer, mas às vezes caía, mas ainda assim ouvia e obedecia. Às vezes contrariado, mas Deus ainda trabalhava. Mas aquele vaso que se secou, aquele vaso que endureceu, que não ouve mais a voz do Senhor, aquele vaso que às vezes tem ouvido a voz do Senhor, mas tem vivido, como foi dito aqui adiante, não tem obedecido mais a palavra do Senhor. E tem vivido somente conforme os seus desejos carnais. Esse vaso não tem mais conserto, pois ele mesmo se endureceu, a sua serve. Então ele pode se trincar, ele pode rachar, ele pode se quebrar para sempre e não ter mais conserto. Por quê? Porque Deus quer? Não, porque você escolheu. Porque você procurou as coisas do mundo, as coisas carnais e se afastou de Deus. Se afastou da verdade. Preferiu viver a mentira e Deus abomina a mentira. Mentira às vezes não é somente palavras da sua boca, mas aquilo que você ignora. Você, quando ignora a verdade, ignora a salvação, ignora que Jesus é o único que pode salvar a tua vida, a tua alma, você está vivendo uma mentira, porque você é conhecedor da verdade. Então isso também é pecado. E Deus hoje te chama para restaurar o teu coração, a tua vida, porque ainda você é um vaso úmido nas mãos de Deus. Então você ainda pode ser restaurado. Volta para Jesus. Tenha com Deus momentos na sua vida. Deixa Deus ouvir e tratar do seu coração. Né? Se entrega, busca, dá esse passo, né? Para que Deus possa transformar a tua vida. Porque não adianta você estar nas mãos do oleiro, né, para ser restaurado e não se entregar para Ele totalmente. Para que Deus possa renovar você. E lembrando que Deus ele não só restaura, Ele restaura e enche. Né? E Deus quer fazer isso na tua vida. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a tua vida. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Medita na palavra do Senhor e veja o que você pode mudar na tua vida para que Deus possa trabalhar, porque esse passo é teu. Não espera que os outros façam por ti o que é para você fazer. Não espera que Deus faça por você o que é para você fazer. Porque Deus, assim como diz lá em Lucas 1:37, né, faça o que está no teu alcance, porque o impossível é papel de Deus, né? Deus, ele chega com um milagre quando acaba, né, ali o nosso limite, né? Porque quando não consigamos mais fazer, aí entra o agir de Deus, o impossível de Deus, e se torna milagre na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.